A Ana está aqui, desculpa, a Gabi está aqui, está perguntando o seguinte para você. Como é que você vislumbra a certificação hoje ou no futuro? Quer dizer, você falou que as escolas elas são certificadoras hoje? Hoje tem uma espécie de tribunal epistemológico, né? A universidade é um tribunal epistemológico. Ela diz o que é o conhecimento certo, o que é válido. Então, ela julga, e a universidade faz isso e a escola também, não é? Porque a universidade forma os caras da escola, etc. e tal. Então, tem um júri. Esse tribunal é um tribunal mesmo. Ele julga quer dizer, o que é a certificação? É um reconhecimento do conhecimento ensinado. Ele não é um reconhecimento do conhecimento aprendido. Quando é que você é aprovado? Quando você é capaz de apresentar os resultados que foram esperados pela burocracia do ensinamento. Esse tribunal é uma burocracia do ensinamento, não é? Então, ele reconhece o conhecimento ensinado, mas não o conhecimento aprendido. O cara diz, aprendi uma outra coisa. Não, mas isso aqui não está no programa, isso aqui não está no currículo, isso aqui nós não estamos perguntando, né? Então, até a livre docência, que é um cargo máximo na hierarquia meritocrática universitária, é uma coisa assim, que os pontos que você tira, os papeizinhos que você tira de dentro da caixa, já são aqueles. O livre docente deveria poder falar livremente sobre qualquer coisa. Por isso, para isso, ele é um livre docente, mas ele tem que falar sobre aqueles assuntos que foram já selecionados por alguém. Por quem? Pelo tribunal, que é composto por quem? Pela burocracia do ensinamento, que se prorroga. É uma burocracia que se condecora mutuamente. Se renova, né? Não, e ela se condecora mutuamente. Aí um cara condecora o outro que condecora esse. Quer dizer, é um sistema cruzado de reconhecimentos, entendeu? Parece uma coisa assim de sociedade secreta, mas na verdade é por causa da origem da universidade, que foi, como você sabe, é uma corporação medieval, meritocrática, que por algum motivo remanesceu. Surgiu por volta do ano 1000, e nós já estamos no ano 2000 e ela continua mais ou menos a mesma coisa, o que é espantoso, essa resiliência, essa capacidade de se reproduzir nessa base do tribunal epistemológico, né? Então, agora no futuro, como é que eu penso isso? Eu penso que no futuro você será certificado pelos seus pares. Então, você está estudando um negócio, sei lá, matéria escura, energia escura, ou sei lá, qualquer coisa, teoria das cordas, ou eletrodinâmica quântica dos meios contínuos, que é um troço enrolado. Você está estudando. Então, tem aí umas 100 pessoas no mundo que estão na fronteira dessa investigação. Então, se esses caras conversam com você, pronto, você está reconhecido. Claro. Você está reconhecido. Está na rede, está no meio. Você está, né? no meio. Tá no meio. Você está no meio. Então, naquele assunto, você está reconhecido por aqueles que são. Claro, a força disso aí é incomparavelmente maior do que de uma burocracia te atestando se aquilo que tentaram enfiar na sua cabeça você é capaz de reproduzir. Isso é um modelo das ordenações, não é? Na verdade, a ordenação é um reconhecimento de que você é capaz de reproduzir uma determinada ordem. A palavra ordenação, que é usada quando você ordena, sei lá, um sacerdote, está tudo muito ligado. Ensino. Os processos são parecidos. O processo tem muita As homologia são... entre os padrões, é a mesma coisa. Por quê? Não por acaso, porque isso nasceu dali. A célula-tronco é a mesma. A célula-tronco da igreja, como organização para proteger você da experiência de Deus, é a mesma célula-tronco da escola para proteger você da experiência da livre aprendizagem. A escola ela é uma proteção contra a sua capacidade de aprender o que você quer, na hora que você quer, com quem você quer. Os acadêmicos não devem gostar muito de você, imagino eu, né, cara? Você já vai ter que andar de guarda-costa por aí. Como é que é essa relação tua com as Olha, minha relação com a academia é muito engraçada, porque
Eu entrei com 18 anos no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, não tinha feito 18 anos ainda. Ia fazer. Mas em 1968, houve aquele vestibular de meio de ano. Tinha havido lá na universidade, no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu lá um problema. Caçaram o reitor, o diretor, que era o Leite Lopes, um físico muito conhecido no Brasil e tal. Então, estava passando por todo aquele negócio. Teve um vestibular no meio, eu entrei, Leite Lopes já tinha sido caçado. E eu, quando entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui meio assim, um outsider, porque, por acaso, o diretor do Instituto de Física, onde eu entrei, era o Alexandre Sérgio da Rocha, e era um cara que era amigo do Plínio Sequim Rocha, que era um filósofo da ciência muito pouco falado do Brasil, mas muito importante. Era um kantiano, e era um filósofo da ciência e tinha sido caçado também pelo AI-5, ou alguma coisa assim. Bom, de qualquer maneira, nós terminamos lá o ciclo básico, na época chamado do Instituto de Física, que era aqueles 2 primeiros anos, e logo viramos discípulos do Plínio Sequim Rocha. Eu fui da última geração de discípulos. Eu e mais alguns amigos que estávamos lá na física fomos ser discípulos do Plínio, que já não podia mais entrar na universidade. Então a gente ia para o apartamento dele na Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, onde ele inclusive morreu depois, alguns anos depois, do coração. E nós ficávamos lá tentando aprender alguma coisa, e ele dizia sempre para a gente, uma coisa que eu sempre falo, ele dizia: vocês têm que aprender apesar da universidade. Eu introjetei isso aí e falei: bom, então se é assim, eu não vou assistir mais aula, só vou fazer as provas. E a partir do ciclo básico, eu não assisti mais aula realmente. Mas eu participava dessas tertúlias, às vezes era na livraria Leonardo da Vinci, lá no Rio Branco, uma livraria muito interessante lá no Rio. Tem até hoje, né? Tem até hoje. Dona Havana, nós nos reuníamos lá, ela fechava a livraria e a gente fazia. Aí ia Eduardo Prado de Mendonça, que era filósofo, e a gente ficava ali. Aquilo para nós era glória, porque nós estávamos estudando filosofia da ciência. Eu depois me interessei por cosmologia, relatividade, mas do ponto de vista mais filosófico da coisa. Então eu tive uma carreira muito heterodoxa de estudante, e depois a carreira universitária muito, muito heterodoxa, porque logo eu comecei a me interessar por assuntos que não interessavam o mainstream, não interessava, porque naquela época estava voltando dos Estados Unidos uma série de professores nossos para instalar pós-graduação em física de partículas, estado sólido, que eram coisas que interessavam a indústria e a ciência, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico. E nós estávamos interessados em outras coisas, que não eram as coisas, essas coisas. Nós estávamos interessados em cosmologia, nós estávamos interessados em fundamentos da física, foundation. Eu gastei muito tempo nesse negócio de fundamentos, né? E aí, mas isso foi para mim uma experiência importante. Por quê? Primeiro porque eu aprendi a pensar filosoficamente, eu fui ler as coisas, eu aprendi lógica, semântica, metodologia, quer dizer, a toolbox lá, fundamental, eu aprendi todo fora da universidade. Porque lá eu não iria aprender, né? Aprendi a investigar, tudo isso fora, né? Então eu comecei a ver que as coisas funcionavam assim melhor do que nas salas de aula, que cá entre nós, é um pé no saco, né? Quer dizer, o cara entrar lá e ficar lá assistindo o trololó do professor, que já, por sua vez, não está muito animado. Então, o sistema é muito ruim, né? Então, a gente tinha essa... Uma coisa importante a mencionar nisso é que eu acho que essa separação entre investigação e aprendizagem é um negócio lamentável. Como é que faz a universidade? A universidade ela é ensino, pesquisa e extensão. Não é isso? É mais ou menos isso. Extensão é a irmã pobre, é só para constar. Então, ensino e pesquisa. Mas é assim, você primeiro aprende o conhecimento que vão te ensinar, né? É o ensino. Depois, então, você vai para a pesquisa, vai pesquisar.
essa separação não existe, porque quando você vai para a pesquisa, você diz, pô, isso aqui eu não aprendi, eu vou aprender. Quer dizer, você aprende lá na hora. Então, não há nenhuma razão pela qual você deva separar a investigação da aprendizagem. Nenhuma razão.